A Bíblia vai falar de 3 eixos principais no Novo Testamento. Primeiro, caridade. Segundo, jejum. Terceiro, oração. Interessante é que, não nesta ordem, o interessante é que você percebe o Novo Testamento manifestando, ou seja, uma certa mulher chamada Maria, ela pega um vaso cheio de alabastro, de unguento, e ela quebra aproximadamente no valor de 300 denários, quase um ano de trabalho, e ela lança sobre Jesus, ela derrama sobre Jesus. O espírito de Judas logo se posiciona, manifesta na hora, e aí ele olha e diz: para que esse desperdício? Poderíamos vender e dar aos pobres, mas a intenção dele não era se preocupar com os pobres. Diz a palavra do Senhor que ele era ladrão. Só que a caridade, ela faz parte do ministério de Cristo Jesus, porque ela está alicerçada no amor. E aí você começa a perceber que a caridade, ela é feita da porta para fora da igreja. É quando literalmente você alcança aquele que precisa ser alcançado, por meio das doações, dos alimentos, das finanças. A igreja tem esse papel na terra. A oração é uma atuação que nós precisamos ter diariamente na nossa vida. Não existe crente sem oração. Não existe pessoas que andam com Cristo sem oração. Não existe pessoas que buscam resposta sem oração. A oração precisa fazer parte da vida daquele que agora entende: o Senhor salvou a minha vida. E o jejum, enquanto que nós precisamos entender, a oração, ela toca no teu espírito. A caridade, ela toca no teu ego. E o jejum, ela toca na tua carne. Você percebe que são justamente as áreas que nós mais temos dificuldade? Porque a doação ou a caridade, ela vai mexer no ego do homem. Aquele que é dominado por mamon, aquele que é dominado pelo dinheiro, aquele que é dominado pelas finanças. Doar, ofertar, fazer algo pelo outro, é literalmente você entender isso. Vai mexer na sua própria vontade, no ego que você pensa: é meu, eu conquistei, eu trabalhei para ter, eu não vou abrir mão. Vai mexer aqui no ego. A oração vai mexer no teu espírito. E o jejum vai mexer na tua carne. O jejum está mais relacionado ao não do que você imagina. Posso te dar um conselho? Jejue o nosso propósito que nós temos na igreja, de 24 horas ou de 14 horas. Diga não para a tua carne. Tudo aquilo que tem o poder de dizer sim para mim, e eu não consigo dizer não, tem domínio sobre a minha vida. E a carne é uma delas. Todas as vezes que você olha para um alimento, e literalmente você não consegue dizer não para esse alimento, ele é o seu Deus. Todas as vezes que você olhar para um prato de comida e aquilo consome você, queridos, eu tive um problema. Acho que do meu um aninho de idade, não lembrava, mas vou usar aqui, até os 18 anos, 19 anos. É que quando chegava a hora do alimento, era uma confusão, porque tinha que comer. Se não comesse naquela hora, era estresse, era briga, era raiva. Ou seja, o Deus da comida estava me consumindo. Porque se você... Eu vou dar um exemplo do meu pai. Eu entendo que era por respeito que ele fazia. Mas o meu pai era assim: se ele estava sentado à mesa e alguém batesse na porta, ia esperar ele terminar de comer para ele atender. Mas talvez não era por isso. Talvez era porque comer era mais importante do que atender alguém. E isso traz a você uma lembrança, assim, né? A Bíblia vai dizer que um certo homem deitou com os seus filhos, e veio um amigo bater na porta e dizer: chegou um amigo meu, e eu preciso que você me empreste. Oh meu Deus. Nós precisamos entender que quando o alimento te impede de levantar da mesa, ele é teu Deus. Da mesma forma, quando você não consegue levantar do lugar aonde você está buscando o Senhor, é porque agora Ele é literalmente o teu Deus. Se você ajoelha, se você se coloca no lugar da oração, e você não consegue permanecer ali por mais de 1 hora, 2 horas, 1 minuto, 10, é porque alguma coisa consegue te atrair de lá. O que consegue tirar você do lugar da oração? O que consegue tirar você da paz que excede o entendimento em você? O que consegue tirar a tua paz? O vizinho barulhento? O irmão que manda mensagem no celular, que toca do seu lado? O patrão, o amigo? O que consegue tirar a tua paz? Você nunca parou para perceber que tudo que consegue tirar a tua paz tem domínio sobre você? Você já viu aquela pessoa meio que zen, que o mundo está caindo e ela está lá, tranquila? Pode ter certeza, o problema não consegue tirar a paz dessa pessoa, porque não é o Deus dela. Nós precisamos começar a entender uma coisa: se o Senhor é o teu Deus, olha para Jesus e lembra a parábola de Lázaro, a passagem de Lázaro.
Jesus estava lá. E talvez aqueles que vieram trazer a notícia imaginaram: Jesus vai sair correndo desesperado para ir salvar Lázaro. Não, ele não tinha pressa. Sabe por quê? Porque quando você confia naquele que te chamou, você não tem pressa de fazer algo fora do tempo dele. Até para ressuscitar pessoas tem tempo, até para orar por pessoas tem tempo, até para avançar tudo tem tempo. E a moeda que nós precisamos envolver nesse tempo na terra é o tempo. O tempo que você dá para Deus determina o tempo que você tem dele. Então, a promessa do Espírito Santo no capítulo 14, capítulo 15, capítulo 16 continua. No capítulo 15 de João, no versículo 26 diz assim: quando porém vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade que dele procede, esse dará testemunho de mim. E vós também testemunhareis, porque estáis comigo desde o princípio. Capítulo 16, versículo 7. Mas eu vos digo a verdade, convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se porém eu for, eu vos enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Versículo 13. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu. Perceba, o Espírito Santo sempre vai dar testemunho de Jesus. Por isso que a promessa de Atos 1:8 é: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Não existe testemunha sem o Espírito Santo. Não existe. Pastor, eu vou ser uma testemunha de Jesus. Você não vai conseguir se o Espírito Santo não estiver sobre você. É Ele quem faz com que literalmente você não fale de si mesmo. É Ele que faz com que você não busque glória para si. É Ele que faz com que você não deseje estar acima de todos. Por isso que Jesus diz: aquele que quer ser maior, que seja servo de todos. O Espírito Santo que faz com que nós venhamos entender: servir vale a pena. Servir é manifestar Jesus. Servir é você olhar e dizer assim: eu preciso olhar para aquele ou para aquela e entender. E se eu estivesse na mesma situação? E se eu estivesse na mesma situação? Como Jesus agiria? Ele agiria assim: dois homens, a caminho de Emaús, estavam caminhando, e eles conversavam sobre os últimos acontecimentos. E diz a palavra do Senhor que Jesus emparelhou com eles e começou a caminhar. E perguntou: homens, para onde estão indo? E aí eles perguntam: és por acaso o único que não está sabendo dos últimos acontecimentos em Jerusalém? E aí Jesus: quais? E eles começaram a falar a Jesus. E a Bíblia diz que Jesus começa a explicar a palavra de Deus para eles. E chegando no momento em que eles iriam parar, Jesus faz que ia seguir reto. E eles pegam Jesus e dizem: não, fica conosco, passa conosco essa noite. E aí eles sentam na mesa com Jesus. A mesa é lugar de comunhão, de intimidade, é lugar de confiança, é lugar de compartilhar segredos. A mesa é lugar de alinhamento. A mesa é lugar onde você literalmente compartilha com o outro aquilo que está dentro de você. E Jesus se assentando na mesa, de repente num partir do pão, a Bíblia vai dizer que eles olharam e Jesus desaparece da frente deles. E eles percebem que era Jesus. E aí eles comentam um com o outro: por acaso não ardia o nosso coração quando ele falava? Oh meu Deus, quem tem o Espírito Santo quando fala, o coração arde. Quem tem o Espírito Santo quando testemunha, o outro olha e se desespera, porque percebe: tem algo em você que está me atraindo para querer aquele que vive em ti.